Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Arthur Bernardo, eu sou professor de roteiro aqui do canal Aula de Roteiro, onde a gente compartilha educação audiovisual. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação e também curta, comente e compartilhe esse vídeo com várias pessoas, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho, até porque o boca a boca é a melhor divulgação do mundo. É muito importante a gente frisar que, apesar do nome do canal todo se chamar Aula de Roteiro, a gente não oferece certificado. Então, mesmo que você assista às nossas aulas, você não tem certificado por elas. Segundo ponto importante é que é interessante que você assista os nossos vídeos em ordem, principalmente aqueles que estão nas playlists. Então, a playlist do Curta em Prática, é interessante você assistir o vídeo 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Assim, você pode assistir na ordem que você quiser, mas é interessante que você assista na ordem bonitinha. E claro, aqui no Curta em Prática, a gente não vai falar de um roteiro específico. Nós não vamos falar de um roteiro de um aluno especial. Mas se você tem uma ideia de roteiro para curta-metragem e quer um auxílio, você pode acessar a mentoria exclusiva, a mentoria individual, através desse QR Code que está aqui em cima no seu vídeo. A mentoria individual funciona como um serviço de consultoria, onde você apresenta o seu projeto para mim e eu vou te dando feedbacks a respeito de como você pode melhorar os seus elementos. Você pode melhorar o seu personagem, você pode melhorar a sua narrativa, sua escaleta, seu roteiro. E ao final você vai ter um roteiro de qualidade para colocar em concursos de roteiro, editais ou até mesmo fazer uma produção independente. Então é muito interessante que você faça a nossa mentoria individual, porque com o nosso auxílio você vai ter um roteiro de muita qualidade. E claro, escrever roteiro é uma questão de investimento. Eu recomendo muito que você faça a formação de roteiristas do Roteiros e Narrativas, que tem um excelente custo-benefício, que é uma excelente forma de você conhecer outros profissionais do audiovisual, sejam eles professores ou alunos. É uma forma de você se conectar com o mercado, fazer networking, e tudo por um preço muito em conta. Então, eu dou aula lá, recomendo muito que você faça a formação de roteiristas do Roteiros e Narrativas. Para quem tiver interesse, o link vai estar na descrição deste vídeo. Muito bem, meus alunos, aula 5, vídeo 5 aqui do Curta em Prática. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de logline. Vocês podem perceber aqui que eu tenho algumas loglines aqui. Aqui vocês vão ver algumas frases interessantes que vão resumir o seu filme. Mas eu vou passar um slide para eu explicar melhor e sem rodeios o que é uma logline e como fazer para construir uma. Vamos lá. Sem rodeios, a logline é uma frase que resume a essência dramática do seu roteiro. Uma frase. É claro que não existe uma única forma de se fazer a logline. Existem profissionais que pensam duas frases, que pensam, com informações mais enxutas, com palavras contadas. Eu costumo fazer as minhas loglines da seguinte maneira: a essência dramática do seu roteiro em uma frase. Uma frase. Uma frase, uma história. Então, pensa o seguinte: a essência dramática do seu roteiro em uma frase. Existem, assim como os curtas-metragens de forma geral, existem alguns mitos e algumas verdades a respeito, né? Mas vamos chamar de verdades e mentiras a respeito da logline. Preste atenção numa coisa. A logline, por ser uma frase, ela é direta, objetiva e sem enrolação. Você vai direto ao ponto. Elas dão spoiler do que acontece na história. Elas contam o que acontece na história. Eu já fui curador, parecerista de vários concursos de roteiro, e muita gente não sabe escrever logline porque quer criar um mistério através da logline. Logline não gera pergunta, logline gera curiosidade. Saber, e agora o que vai acontecer? Essa é a curiosidade que tem que aguçar. E agora o que vai acontecer? Não perguntas. Pô, mas esse protagonista aqui, como é que ele vai conseguir isso? Como é que vai fazer? Não, pensa. O que vai acontecer a seguir. Então, a logline dá spoiler do que acontece na história. Muita gente quer poupar, mas lembrem-se, produtores, investidores não são público. O público tem que ficar aguçado. Os investidores, os produtores, têm que saber o que acontece na história. Eles precisam saber disso. Então, entenda uma coisa.
O meio audiovisual é um meio de trabalho maravilhoso, onde pessoas maravilhosas trabalham, mas é um meio muito egocêntrico. As pessoas, elas se acham porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, porque eu sou o super-homem, porque eu sou o Batman, e tem muito disso, né? Eu costumo dizer para todos os meus alunos que o audiovisual é um meio de trabalho maravilhoso, mas é um meio de muitos egos. Entenda uma coisa. O Blake Snyder, quando ele vai falar de logline, ele fala a respeito de brincar com o ego de quem trabalha no audiovisual e fazer a pessoa pensar: como é que eu não pensei nisso antes? Essa ideia que eu acabei de ler aqui, essa logline que eu acabei de ler, é tão maravilhosa que eu não consegui pensar nela. Olha isso. Eu não consegui pensar nessa história. Como é que eu não pensei nisso antes? Isso é muito interessante. Uma boa logline faz isso. Uma boa logline deixa a mente aguçada. E a partir disso, quais são as mentiras a respeito da logline? Logline não é ideia, não é premissa, não é tagline. Ideia é uma coisa que todo mundo tem. Ideia é a realização mental de algo concreto. Mas boa ideia não faz roteiro e não faz roteirista. A primeira coisa que a gente aprende quando vai escrever roteiro. Não é premissa. Premissa trabalha com hipótese. E se acontecesse tal coisa? O que aconteceria se... Então você tem a ideia da hipótese na sua premissa. E também não é tagline. Tagline é como se fosse um slogan do seu filme. Aquele slogan que acompanha o título do filme. Por exemplo, As Branquelas estão disfarçadas. A Casa de Cera. Aí vem a tagline: caçar, matar, exibir. Então, quando você fala de tagline, é essa frase que acompanha o título do filme. Claro, já falei para vocês que não tem uma única forma de fazer logline. E elas não confundem quem ouve e quem lê. Logline não confunde produtores. Logline não é para confundir. Logline é para ajudar a compreender a sua história. E uma coisa importante a respeito da logline é que geralmente ela é a primeira coisa que você apresenta no seu projeto. Por exemplo, seu projeto é sobre o quê? Bom, o nome do meu projeto é tal e é isso. Aí você fala uma logline. Me conta mais sobre essa história. Aí você puxa um argumento, aí você puxa um roteiro, você vai entregando material conforme for pedido, conforme for solicitado. Mas o mais interessante é você compreender que a logline em si, ela é feita para chamar atenção. A logline é para chamar atenção. É para deixar todos os holofotes voltados para sua história. Para mostrar também o potencial que essa história tem. Essa história tem muito potencial. Você pode fazer do limão uma limonada. E quais são os elementos que compõem uma logline? Eu vou mostrar para vocês aqui. Os elementos que compõem uma logline, já entreguei. Elementos que compõem uma logline: protagonista, incidente, antagonista, objetivo, ambientação e risco. Risco é o bônus, né? Mas foi justamente aquilo que a gente viu na aula passada, no vídeo passado, vídeo 4. Protagonista, incidente, antagonista, objetivo, ambientação e risco. Tudo isso compõe uma logline. Uma boa logline, vocês vão ver como. Tá? Ao longo de muitas pesquisas, muitos estudos que eu fiz a respeito da logline, esses são os elementos mais importantes que ajudam a compor essa história, essa frase. Responda: quem é o seu protagonista? Já ensinei vocês a fazerem isso no último vídeo. Qual é o incidente? Qual é o antagonista? Qual é o objetivo? Qual é a ambientação? Qual é o risco? Tudo isso eu ensinei no vídeo passado. Mas aqui a gente vai condensar tudo isso numa frase. Tá bom? Vamos analisar agora 4 exemplos de logline para vocês compreenderem como é que isso se aplica. Tá bom? Vamos começar com: infeliz aristocrata noiva se apaixona por pintor boêmio de classe inferior dentro do Titanic pouco antes do seu naufrágio. Estou falando de Batman, óbvio. Mas assim, quem é a protagonista aqui? Nossa protagonista é uma infeliz aristocrata noiva. Qual é o incidente? Quando é a chegada do conflito? Ela se apaixona. Ela se apaixona por um pintor boêmio.
E esse conflito ele é de classe inferior e ele é noiva. O objetivo dela, junto com o antagonista, presta atenção, ela está dentro do Titanic, pouco antes do seu naufrágio. O objetivo é sobreviver e viver esse grande amor. Porque a Logline já está dando a entender que ela é infeliz. E que ela vai ser feliz ao lado desse pintor boêmio. E o antagonista aqui é justamente essa aristocracia. A aristocracia que existe no noivo, na mãe dela, e que é comum em todos os outros personagens, nas classificações a respeito das classes sociais, a gente tem ali a aristocracia como o grande antagonista da história. A ambientação é no Titanic. E o risco? Morrer. Morrer, porque aqui o Titanic vai afundar. Se o Titanic vai afundar, então a gente tem que entender que ela pode morrer. E aí, o que vai acontecer na história? Você tem aquela logline, na minha opinião, do maior filme já feito na história, Titanic. Vamos para outro exemplo. Uma mãe solteira grosseira começa a trabalhar em um escritório de advocacia e assume a frente de um caso para desbancar uma gigante empreiteira que polui a água da região. Erin Brockovich. Filmaço com a Julia Roberts. Entendo. Uma mãe solteira grosseira é a nossa protagonista. Começa a trabalhar em um escritório de advocacia sem o nosso incidente. E assume a frente de um caso para desbancar uma gigante empreiteira, ou seja, o objetivo dela aqui é desbancar essa gigante empreiteira que polui a água da região. Ou seja, se ela não conseguir desbancar essa empreiteira, as pessoas vão ser contaminadas por essa água. O antagonista aqui é a gigante empreiteira. E a ambientação, você pode pensar numa história metropolitana. Tá? É uma história que se passa numa região. Então, pelo que eu me lembro bem do filme da Erin Brockovich, está na região desértica dos Estados Unidos. Né? Mas é interessante, porque você fala de uma região pobre. Tá? E ela, por começar a trabalhar nesse escritório de advocacia, ela vai tentar salvar a vida dessas pessoas, representar essas pessoas que estão sendo intoxicadas por essa água. Tá? Então, Erin Brockovich, aqui a gente pode perceber todos os elementos da logline dentro da logline desse filme. Tá? Próximo. Quando naves alienígenas pousam na Terra, uma linguista em luto é convocada pelo exército para decifrar o código de mensagens enviadas e descobre uma possível conexão com a morte de sua filha. Percebam, as frases podem ficar um pouquinho grandes, tá? Mas não tem problema quanto a isso. Eu, pelo menos, não vejo problema. Tá? Quando naves alienígenas pousam na Terra, a gente tem um incidente. Uma linguista em luto, que é a nossa protagonista, é convocada pelo exército para decifrar o código de mensagens enviadas. O objetivo dela é decifrar o código de mensagem. E descobre uma possível conexão com a morte de sua filha. Então, a gente tem o protagonista, o incidente, o objetivo. Os antagonistas são as naves alienígenas. A ambientação é num campo, mas isso acaba pegando o mundo todo, né? Da Terra. E o risco é uma guerra acontecer. Porque quem assistiu A Chegada, que esse filme é A Chegada, sabe que no filme o exército quer atacar os alienígenas. E se não houver comunicação, ocorre guerra. E é uma guerra desnecessária. Então, aqui, nesse exemplo, a gente vê que os elementos também estão bem presentes. A gente está falando do filme A Chegada. Filmaço. Para mim, na época, na minha opinião, na época desse Oscar, A Chegada devia ter ganho no lugar de Moonlight e no lugar de La La Land. Era muito melhor. Mas enfim, foi esnobado. Né? Vamos para a última. Freira rígida desconfia que padre carismático esteja interessado em seus alunos e investiga possível caso de abuso sexual em sua igreja. Estou falando do filme Dúvida, com Meryl Streep, Viola Davis e Philip Seymour. E Amy Adams. Mas a gente percebe aqui que a gente tem a freira rígida, que é a nossa protagonista, desconfia, é o incidente, que padre carismático
antagonista esteja interessado em um de seus alunos e investiga possível caso de abuso sexual em sua igreja. Quer dizer, o objetivo dela é descobrir se isso está realmente acontecendo. Né? A ambientação numa igreja católica, o risco é isso continuar acontecendo se ela não descobrir nada. Tá? Então, a gente tem aqui 4 exemplos de logline que funcionam perfeitamente com essa técnica que a gente ensina para vocês. Tá? Se vocês pegarem e descobrirem quem é o protagonista, o incidente, o antagonista, o objetivo, a ambientação e risco, determinando esses 6 elementos, você consegue juntar tudo numa frase. Lembrando que você pode começar a logline de 3 maneiras. Você pode começar a logline com a protagonista, infeliz aristocrata noivo. Você pode começar a logline com um incidente através do terceiro exemplo, quando naves alienígenas pousam na Terra. E você também pode começar a logline através da ambientação, por exemplo, na Chicago de 1920, em um futuro distópico. Tá? Você pode começar de 3 maneiras a sua logline. Através do protagonista, através do incidente e através da ambientação. Tanto faz como tanto fez. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço humildemente que você curta esse vídeo, comenta aqui embaixo suas dúvidas e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Com outros realizadores de cinema, com outras pessoas que estão introduzindo seus ensinamentos no cinema. Tá? E se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. O nosso próximo vídeo vai partir para um outro tópico muito, mas muito interessante e bacana para a gente compreender. Vamos nessa? Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua curtida, por se inscrever no canal. Se você quiser a mentoria individual, é só acessar o nosso QR Code. E meu muito obrigado. Vamos para o próximo vídeo.